Olá, terceira série. Bom dia a todas e todos, tudo bem? Deixa eu falar com vocês. Na semana passada, eu havia começado com vocês, durante a nossa live, uma aula sobre a região norte. Mas aí, nós tivemos um detalhe, e o seguinte. Como eu gravo a aula 10 dias antes dela ocorrer, eu já havia gravado e postado para vocês devem ter percebido, na quinta-feira da semana passada, uma aula sobre a região sul. E só que eu não tinha acabado de dar ainda, né, de falar sobre a região norte. Tá? Então aí eu resolvi gravar essa aula aqui, vai ser uma coisa rápida, assim, espero. Falar um pouquinho mais sobre a população, o povoamento e os aspectos naturais da região norte, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, essa parte eu falei. Bom, aí deixa essa tela aqui, vou até deixar isso aqui, ó, porque aí fica melhor para vocês darem uma olhada nesses gráficos aqui. A maior parte da população nortista, ela é composta aí por pardos, tá? O que nos revela, o que nos mostra uma forte miscigenação, principalmente aí de indígenas com portugueses, tá? No último censo que nós tivemos no Brasil, em 2010, 43% da população brasileira ela acabou se declarando aí parda, tá? E o maior percentual dessa população que se declarou parda estava na região norte, tá? No qual 66,9%, quase 67% da população nortista se considera aí parda, tá? Também é importante nós lembrarmos aqui que no norte é onde abriga a maior população indígena do Brasil. Nós temos aproximadamente lá 305 mil indígenas, segundo também o IBGE de 2010, tá? Mas que nesse total, né, representa e corresponde a menos de 10% dos habitantes aí, dos indígenas do Brasil, né? Que esses 305 mil pode parecer um número elevado, mas isso não representa nem 10%, tá? Nós tínhamos aldeias aí no passado que tinham mais de 5 mil habitantes, tá bom? E é claro, após a chegada, né, dos colonizadores, dos portugueses, esses grupos, infelizmente, entraram em decadência, tá? Bom, a região norte, né, ela tem concentrado as comunidades indígenas por ser uma região brasileira com maior área com floresta preservada, tá? E isso acaba servindo de refúgio para as aldeias, né, que ainda não estão em áreas demarcadas, que eu contava para vocês na última aula. Na região norte nós conseguimos encontrar ainda, por incrível que pareça, né, comunidades indígenas isoladas, né, aquelas que ainda não tiveram contato com a civilização ocidental, ainda existe, e existe um forte trabalho para a preservação e a manutenção dessas aldeias, tá bom? E também existem aquelas comunidades indígenas que já possuem aí direitos legais sobre o seu território, tá? E existe aqueles outros, né, que não têm, mas que têm uma herança ancestral, né, que eu digo que não tem um direito legal sobre o território, mas existe aqueles também que têm uma herança ancestral, né, e uma identificação com o lugar onde eles estão, mas sem ter a titulação, vamos dizer assim, coletiva de demarcação, né, das terras reconhecidas pelo INCRA, tá? O INCRA que faz essa demarcação. E principalmente essas últimas que não têm as terras demarcadas, né? As demarcadas também sofrem, né? Acreditem, no Brasil, né? Há um desrespeito muito grande com os indígenas, mas esses que têm as suas terras não demarcadas, né? Que tem só a sua história de ancestralidade, né? A identificação com aquele lugar, isso acaba tornando, né, os indígenas suscetíveis a perda, né, da parte ou da totalidade dessas terras, tá?
principalmente com os conflitos que existem entre os grileiros, palavra difícil dizer, os grileiros e também os poceiros, tá bom? No Brasil nós temos a Fundação Nacional do Índio, né, a FUNAI, que foi jogada para escanteio no governo atual. Chegou até a ser cogitada, ser extinta, eu acho que até chegou a ser extinta, depois voltou, aquela confusão toda. E é o órgão do governo, né, responsável por proteger e promover os direitos dos indígenas, tá? E a preservação dos seus costumes, né, também faz parte aí da FUNAI, né, seja na dança, nas pinturas, nas maneiras de se vestir, na confecção, na venda de artesanato, né, como forma de renda, né? Os indígenas também têm que procurar um meio, né, de obter dinheiro, no respeito ao ritmo de vida deles, né? Isso tudo faz parte da FUNAI, né? Pelo menos deveria ser, e é imprescindível aí, claro, para a continuidade das comunidades, tá bom? Bom, e aí, falando um pouquinho mais sobre a população, né, devido à sua grande extensão territorial, a região norte tem baixa densidade demográfica, tá? Então, é a região onde nós apresentamos a menor densidade demográfica no território brasileiro, ou seja, a população dividida pela área, tá? Mas não quer dizer que não existam aglomerados urbanos na região, né? Porque no norte há diferentes tipos, diferentes padrões de ocupação. Então, nós temos muitas áreas com chamados vazios demográficos, principalmente onde nós temos a presença da floresta, assim como temos lugares na região norte, tá? Que nós encontramos grandes aglomerações, por exemplo, Belém, né? A densidade demográfica de Belém é de 1.308 habitantes por quilômetro quadrado. Então, assim, tem um número expressivo, mas como um todo, a região ela tem baixa densidade demográfica, devido à sua área ser muito grande, tá bom? Também posso dizer que quase 74% da população vive em área urbana na região norte, tá? E 26,5% vive em área rural, mais ou menos, tá? É a segunda região menos populosa do Brasil, fica atrás apenas do centro-oeste, tá? No entanto, a gente percebe que na região norte, esse aumento da população, já que ela fica em segundo lugar apenas perdendo para o centro-oeste, o aumento da população urbana, né, quase que 75% vivendo nas áreas rurais, acaba trazendo um aumento da marginalização, da periferização e aqueles outros muitos problemas que nós já conhecemos aqui no Brasil. Na região norte eles também acontecem e se acentuam, tá? A região norte é a que apresenta aí, ou que apresentou o maior índice de crescimento populacional do Brasil nos últimos 10 anos, tá? Nós temos aí a população mais ou menos de... aí ó, tá escrito aí, 15,8 milhões de habitantes, tá? Sendo que também é a única região brasileira que o número de homens é maior do que o de mulheres, tá? Nós temos aproximadamente 8 milhões aí, de pessoas são do sexo masculino, tá? Então a única região do Brasil que os homens, que o número de homens é superior que o número de mulheres. E esse fato está relacionado, tá, à histórica recepção de migrantes, que atraiu muitos migrantes eram homens, tá? E as características, claro, das atividades extrativistas e agropecuárias, que ainda são mais realizadas por homens, tá? Quando eu penso em estrutura habitacional do norte, aí eu até deixei essa imagem aí para vocês, né?
nós podemos encontrar uma forma bem peculiar, né, de habitação, de ocupação do espaço, são as palafitas, né, que são essas casas, né, estabelecimentos aí que são construídos suspensos, tá, sobre a água como forma de adaptação à cheia dos rios. Beleza? Então vamos seguir aqui. Bom, olha aí, sobre as atividades agropecuárias do norte, né? Eu coloquei esse mapa aí como exemplo, vocês verem as principais produções, né? Na agricultura nortiça, na agricultura do norte, claro, se destacam os produtos de gênero alimentícios, mandioca, arroz, feijão, dá pra gente ver isso aí no mapa, milho, tá? Que são cultivados sobretudo com técnicas tradicionais em pequenas propriedades, tá? Como meio de subsistência. Então tem muitas pequenas propriedades no norte que são de subsistência, tá? Também nós temos aí que são produtos agrícolas, principalmente da Amazônia, o café, o cacau. Em Rondônia nós temos aí a cana-de-açúcar, né? No estado do Amazonas a gente pode encontrar aí pimenta do reino, laranja, no Pará banana. Então, seguindo exemplos, alguns exemplos estão no mapa aí, tá? A pecuária também é praticada praticamente de forma extensiva em grandes propriedades rurais. Então, a pecuária, sobretudo, é praticada nas grandes propriedades e os gêneros alimentícios para subsistência, principalmente nas pequenas propriedades. Tá bom? Bom, e daí, professor? E aí a gente pode falar um pouquinho agora sobre os aspectos naturais da região norte, tá? Ela é cortada pela linha do Equador, estão vendo aí a linda linha do Equador. Então predomina na região norte o clima equatorial, com temperaturas elevadas ao longo do ano, correspondendo aí a médias térmicas superiores a 20 graus Celsius. É quente, tá? A amplitude térmica, ou seja, a diferença de temperatura, né, entre a máxima e a mínima, ela é baixa, já que apresenta temperatura elevada o tempo todo. Apresenta um índice de pluviosidade superior a 2.000 milímetros por anuais, tá? É um clima tão quente e úmido o ano todo, tá bom? Nós podemos observar aqui nesse mapa, né, que a porção leste do estado de Roraima e o estado do Tocantins, nós temos aí que diferentemente do restante da região, que eles apresentam um clima tropical. Tá? O clima tropical ele é um clima caracterizado pela sazonalidade, ou seja, eu tenho aí um verão chuvoso e um inverno seco. E nas demais localidades predomina o clima equatorial. Então nós temos aqui o clima tropical e aqui clima tropical. Beleza? Essa questão de estar aqui, ó, deixa eu subir aqui para vocês verem. Equatorial superúmido, sem seco, subseco. Equatorial úmido com 1 a 3 meses secos, pessoal. Isso aí é uma variação de pluviosidade, tá? A questão só de variação de chuvas ao longo do ano aí, mas no geral nós vamos ter aí um clima com bastante chuva, e mesmo esse que eu tenho um recuo das chuvas, principalmente no inverno, isso quer dizer que tem uma estação muito breve ali no qual as chuvas diminuem apenas, tá bom? Deixa eu ver se eu coloquei um mapa das... sim, importante que das massas de ar, já ensinei isso para vocês também, mas só para lembrar, das massas de ar úmidas que nós temos aqui, nós temos a massa equatorial continental, a MEC aqui, tá bom? E a única que é formada no continente, tá ok? E ela tem origem aí na na Amazônia Ocidental, tá? De onde ela absorve a umidade proveniente da evapotranspiração da floresta, né? Ela absorve aquela umidade das plantas, dos rios, né? E essa massa equatorial continental, porque massa equatorial é seca, né?
e essa aqui é a única formada no continente que é úmida, e ela vai levar aí, ela acaba alcançando a região centro-oeste do Brasil, parte do sudeste aqui, né, nos meses aí de dezembro e janeiro, e ocasionam as chuvas de verão. Essas chuvas que estão chegando agora no final do ano aqui são provenientes dessa umidade, né, da evapotranspiração aqui da floresta amazônica, que chega até a nossa região e deixa o nosso verão aqui chuvoso, tá bom? Nós também, ela também sofre influência, claro, na região norte, da massa... ai meu Deus, esqueci o nome. Massa equatorial atlântica, tá? Que também é uma massa quente, que está na linha do Equador, é uma massa úmida que se forma no oceano, então sofre influência, né? Ela também apresenta e leva, né, mais calor e mais umidade à região norte. Claro que as setinhas aqui não estão indicando exatamente a umidade chegando lá, mas ela chega, né? Bom, no período do inverno, no hemisfério sul, né, a massa polar atlântica, deixa eu ir para esse lado aqui, a massa polar atlântica aqui, ó, ela ganha força, né? E ela pode chegar até a região amazônica aqui, olha. Perceba que um corredor que ela passa aqui, e quando ela chega nessa região amazônica aqui, pessoal, ela pode causar uma brusca queda na temperatura, né? Que chega aí a 14 graus em alguns dias, né? Para quem está acostumado com o calor o tempo todo, né? E esse fenômeno aqui, dessa queda brusca da temperatura, quando a massa polar atlântica ganha muita força, é chamado de friagem, tá bom? Deixa eu voltar para o meu lugarzinho aqui. Deixa eu ver se eu coloquei... deixa essa imagem aqui que eu vou explicar uma coisa já nela. Mas aí, porque eu já vou falar de vegetação, tá? Nas áreas litorâneas do Pará, do Amapá, nós encontramos a vegetação típica, famosa dos mangues e das restingas, tá? Na porção leste de Roraima, Campos, tá bom? E em Tocantins nós temos a vegetação do Cerrado. No restante dos outros estados brasileiros, nós temos a presença da floresta amazônica, que ocupa 80% dessa região. Então, é a vegetação predominante da região norte, tá? E a floresta amazônica, nós já estudamos isso também, né? Ela possui uma grande biodiversidade, né? Esse domínio é formado por uma riquíssima variedade de espécies, animais e vegetais, tá? Deixa eu ver o que eu posso falar. Existe uma grande interdependência entre o clima e a vegetação, né, da região norte, também vocês já sabem disso, que eu expliquei em clima, porque as temperaturas elevadas e a abundância de chuvas, né, resulta em uma formação florestal densa, heterogênea e latifoliada, com folhas largas, verde durante o ano todo, né, estratificada. Olha só essa imagem aqui, mostra que a floresta amazônica ela tem 3 níveis aqui, olha, de altitude, né? Vamos dizer assim, de níveis em relação ao relevo, tá? Isso é claro por conta das condições clima e vegetação. E aí, deixa eu ver o que eu posso falar. Tá. Olha só, nessa estratificação aqui, é assim mais ou menos que a floresta amazônica. Nós temos uma mata de terra firme, que ela fica em locais que não sofrem alagamento, né? Com árvores que atingem 30, 60 metros de altura. Aquela imagem quando a gente vê assim, ó, de cima a floresta amazônica, aquela copa das árvores toda fechadinha, é aqui, a mata de terra firme. Nesse lugar aqui, chamada Mata de Várzea, é onde encontramos lugares de altitudes que são mais elevados, né? Que aqui a Mata de Igapó é uma transição entre a mata de terra firme, né? Ela possui espécies arbustivas, né? Que são consideradas também de grande porte. Tem árvores aqui que chegam até 20 metros de altura e é uma área que permanece inundada num período de maior intensidade das chuvas, tá? E aí, quando aqui a Mata de Igapó, que é aquela
nas áreas quase sempre estão completamente alagadas, né? As aves são de porte pequeno, muito acostumadas a viver parcialmente ou completamente dentro d'água. Quando chove aqui, esse rio tem a sua cheia. Tá? Então ele cobre essa área aqui e traz uma porrada de sedimento. E aí quando o rio tem a sua vazante, é por isso que a palafita aqui, né, ela fica suspensa, porque o rio, quando ele encher aqui, ele não entra água dentro de casa. E quando o rio tem a sua vazante, quando a água recua, essa área aqui fica repleta de sedimentos. Né? Ótimo para quê? Para a agricultura. Tá bom? Deu uma travadinha aí, né? Até eu vi aqui que eu dei uma travada aqui. Bom, só para lembrar que eu já falei isso em clima para vocês também, o aumento da temperatura ao longo do dia aí na região da floresta amazônica, sobretudo, provoca a evaporação das águas, né, dos rios, né, aumenta a transpiração, né, a evapotranspiração por meio das folhas da floresta, e essa grande quantidade de água e umidade fazem com que as nuvens fiquem muito carregadas, e ao final do dia, né, na região norte é muito característico, com a diminuição da temperatura, o dia vai diminuindo, a temperatura vai caindo, né, o vapor d'água se condensa, precipitando em rápidas e intensas pancadas de chuva, tá? E essas chuvas que acontecem no final do dia na região norte são chamadas aí de chuvas de convecção, tá bom? São aquele pancadão de chuva que nós temos rápido aí, tá? Só lembrando, não preciso nem dizer, né, com muitos detalhes, que a preservação da floresta amazônica ela é fundamental, né? É de fundamental importância para o regime de chuvas, né? Principalmente de convecção que ocorre na região, né? Já que esse sistema funciona como um ciclo. A água evapora dos rios, da vegetação, chega nas nuvens, precipita, volta essa água para os rios e para a vegetação e mantém o ciclo. Se a gente quebrar isso, bom, a gente atrapalha todo o ciclo. Beleza? Vamos lá. Um pouquinho sobre o relevo agora. Pessoal, a região norte se caracteriza pela existência de 3 unidades básicas de relevo. Tá aí, planalto, as depressões e as planícies. Percebam que entre os planaltos, sempre depressões. Ao longo de cursos d'água, planícies, tá? De modo geral, uma região que apresenta altitudes modestas, tá? Com exceção de pontos isolados aí que nós temos altitudes mais elevadas, tá? Que se aproximam aí dos 3.000 metros. Lá no Pico da Neblina, o Pico 31 de Março, tá? Ambos estão aí no estado do Amazonas, tá bom? E nós temos também, a gente pode destacar uma área de altitude aí considerável, o chamado Monte Roraima, onde está localizado na tríplice fronteira, né? Brasil, Guiana e Venezuela, tá bom? Então nós temos aí um local também de altitude considerável. Podemos observar aqui nesse mapa que ao sul e ao norte nós encontramos planaltos, né? Principalmente planalto, né, são os chamados planaltos residuais, é o que sobrou, né? Nós temos as depressões e ao longo do rio Amazonas, principalmente, e do litoral, a presença aí das planícies, tá? E aí, eu nem preciso dizer que na região norte nós temos a presença muito grande de rios, né? Talvez uma das maiores características da região. E justamente por apresentar muitos rios, o transporte fluvial constitui um dos principais meios de circulação aí de pessoas e de cargas da região, tá? E possui uma grande importância para muitas cidades aí, para Manaus, né? Entre outras cidades, tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. O transporte de passageiros, né? Pode falar, deve ser ótimo, né? Enfrenta muitos problemas, é claro, como tudo no Brasil, principalmente por causa do estado péssimo, ruim das embarcações, da pouca fiscalização por parte dos órgãos competentes, né? E principalmente pela superlotação dos barcos. Quem já foi para a região norte aí e deu um rolezinho lá pelos rios lá sabe do que eu estou dizendo.
Os caras num barco que cabe 10 pessoas, eles colocam 30 pessoas para andar. E uma hora esse barco afunda. Tá? Bom, hidrografia mais um pouquinho aí, né? Com relação aos recursos hídricos, a região norte ela é privilegiada, né? Basta olhar por esse mapa aqui das bacias hidrográficas, né? Mas nós vamos ver também esse mapa aqui dos aquíferos, né? Do aquífero, né? Então, 68% de todas as águas que existem no Brasil estão aí na região norte. Então já diz aí a importância e o privilégio que né, a região tem. Né? Nós temos aqui a parte significativa de duas bacias, né? A do Tocantins-Araguaia aqui e, claro, né, do Tocantins-Araguaia, que os rios nascem aqui no centro-oeste, tá? E correm em direção ao norte, banhando as áreas do estado do Tocantins, do Pará, tá? E a bacia amazônica, né? A maior bacia hidrográfica do mundo em volume de água e extensão. Né? Então, olha aí a importância. Essa bacia amazônica aqui, pessoal, possui 3.870.000 quilômetros quadrados dentro do território brasileiro. E ela possui 7.500.000 quilômetros quadrados de extensão, se a gente considerar os demais países no qual ela faz parte aí. Né? Os rios são em grande parte navegáveis da bacia amazônica, tá? A principal nascente, né, do rio Amazonas, ela se encontra lá nos Andes peruanos, lá que o rio Amazonas nasce, tá? Que ao entrar em terras brasileiras, ele segue no sentido leste-oeste, tá bom? Ele segue no sentido leste-oeste e até ele chegar no Oceano Atlântico, tá bom? E quando esse rio entra no Brasil, tá? Ele recebe o nome de Rio Amazonas, tá? E ele não tem Rio Amazonas desde o início. Quando ele entra no Brasil, no encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, é onde ele passa a se chamar ali Rio Amazonas, tá? O maior rio do mundo, tá bom? Bom, também na região norte, bem embaixo do Rio Amazonas, aí, ó, que foi descoberto bem recente agora, em meados de 2010, descobriram esse rio Hansa. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar. O rio Hansa aí foi descoberto aí pela Universidade Federal do Amazonas. Tá? Ainda precisa de muitos estudos, muitos resultados. Não há um consenso entre toda a comunidade científica da sua existência ou não, a possibilidade de existência de um rio subterrâneo. É isso mesmo, tá? Esse rio Hansa, ele tem aí dimensões próximas do rio Amazonas, tá? E ele está a 4.000 metros abaixo do rio Amazonas. E ele é considerado rio, né? Não é um aquífero, né? um depósito de água, porque ele tem fluxo de água, ele tem nascente, ele tem foz, ele tem vazão, ele tem cheia, ele tem velocidade de deslocamento variada, isso a 4.000 metros de profundidade, exatamente debaixo do rio Amazonas. Que loucura! Rio Hansa, top! Também tenho na presença aqui, ó, no norte aqui, o chamado aí aquífero Saga, tá? Sistema Aquífero Grande Amazônia, que até 2003 ele era conhecido como Alter do Chão, ou Alter do Chão, tá? Ele ocupa aproximadamente 162.500 quilômetros cúbicos, tá? De água, o maior volume d'água subterrâneo do mundo. Tá no Amazonas. Tá? Ele tá posicionado aí na bacia que nós chamamos de Marajó, no Pará, no Amazonas, nos Solimões, chegando até próximo à região andina aqui, tá? Do mapa. O aquífero é um reservatório de água sem conexão, tá? Direta com a superfície, então é um bolsão d'água, tá? Esse aquífero
ele já abastece aí algumas cidades, tá? Como Manaus, Santarém, no Pará. Pra vocês terem uma ideia, esse aquífero é tão grande que só esse aquífero seria capaz aí de abastecer a população do mundo por mais 250 anos. Vocês verem que nós não estamos falando aí de uma coisinha qualquer, de uma coisinha pequena aí, tá bom? Muita água. Agora vamos ver aqui para acabar a aula, né? Pessoal, exploração da Amazônia brasileira. Vou falar bem rapidamente, tá? A ocupação e a implantação de projetos, né, visando a exploração econômica, o desenvolvimento da região norte, eles contribuíram muito para aumentar a degradação ambiental, né, a chamada degradação antrópica, né, que é produzida pelo homem no norte, né, nessa porção do território aí. Entre os impactos de grande magnitude que nós temos no norte estão as barragens hidrelétricas, tá? Muitas barragens hidrelétricas estão sendo construídas, né, que causam inundação de extensas áreas devido ao represamento da água dos rios. Na chamada Amazônia Legal, né, aquela que foi a parte de exploração econômica da Amazônia no Brasil, a construção e a presença de grandes hidrelétricas, né, Belo Monte, que está no Rio Xingu, a de Giral, né, e a de Santo Antônio, no Rio Madeira, tá? A Tucuruí, no Rio Tocantins, são aí obras gigantescas que estão sendo inundadas grandes áreas para a construção dessas barragens. Isso tem trazido aí forte degradação na região norte, sobretudo na região amazônica, tá? Essa implantação de hidrelétricas acarreta impactos socioambientais, né? Além da própria natureza que vai para o saco, nós temos também aí a remoção de população, a perda da biodiversidade da fauna, da flora local, a vegetação inundada, né? Não sei se você sabe, quando eles não arrancam as árvores, a vegetação, então eles inundam a área e essa vegetação ela vai apodrecer, ela vai entrar em decomposição lá no fundo da represa e o que vai acaba liberando muitos gases para a atmosfera que intensificam o efeito estufa. Nós temos também na região a atividade mineradora, né, que além de integrar a região norte ao restante do país por meio da exploração de recursos naturais, ela possibilitou, né, muitos empregos, muita renda no entorno onde elas foram construídas, mas apesar de existir no Brasil legislação específica para a implantação, as atividades mineradoras elas contribuem muito para a degradação ambiental, tá? Para você ter uma exploração mineral, para você tirar um minério, como eu falei para vocês que existe lá na mina dos Carajás, né, no projeto Carajás, é necessária a abertura de crateras que acabam modificando o modelado do relevo, ocasionando a retirada da vegetação local, né? Esse tipo de atividade pode contaminar o solo, a água, devido às barragens de contenção, que nós conhecemos muito bem aqui, né? Pela utilização de produtos químicos no processo de extração do minério de ferro, tá? Isso são grandes exemplos aí que nós temos de impacto na região, tá bom? Eu tenho também como impacto, muito sabido por todos vocês, o desmatamento e as queimadas, tá? Tem sido os impactos talvez de maior proporção abrangendo a região da floresta amazônica, tá? Principalmente nas áreas que fazem limites aí com a região nordeste e com a região centro-oeste, porque é onde nós temos o chamado arco do desmatamento, tá? Que refere-se à área de expansão da fronteira agrícola do Brasil, o avanço agrícola em direção à floresta, que vem sendo devastada para dar lugar aí à pastagem para a criação de gado, cultivo de lavoura, principalmente, sabe de quem? A soja. Tá?
Claro, e o desmatamento ele é acompanhado de muitos outros problemas ambientais, né? Não é só a retirada, né? Quando a vegetação nativa ela é retirada para a implantação, a implementação de atividades agrícolas, após a perda da fertilidade, né, derivada do processo que você já conhece de lixiviação, né? Os caras tiram a floresta, começa a criar lá animal ou plantar alguma coisa. O solo vai estar sem cobertura vegetal, a água vai varrer os nutrientes. Muitos produtores rurais, sabe o que eles fazem? Eles optam pela inserção da pecuária em suas terras. E aí, ótimo, né? O solo está sem nutriente, vou colocar gado. Só que a água lavou os nutrientes. E o gado começa o quê? A pisotear o solo. E ele vai compactando aquele solo, tornando aquela área cada vez mais improdutiva. Tá bom? Outros impactos que afetam essa região pode a poluição do curso da água por metais pesados, principalmente com o mercúrio, né? Devido aí à ação ilegal dos garimpeiros no leito dos rios. Nós temos o tráfico de espécies animais, vegetais, né, da floresta para fim de pesquisa, conhecido como biopirataria. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Desculpem pelo tempo. Era necessário. Até semana que vem.